que é o ego? O ego é nossa identidade e percepção de nós mesmas no mundo. Inclui nossos pensamentos, sentimentos e experiências conscientes. O ego é a nossa individualidade. A gente não pode viver sem o ego. O ego é o que você é. Você é um indivíduo aqui na Terra. O que te diferencia de todos os outros é o seu ego, que carrega a sua personalidade, a sua percepção de mundo, a sua identidade, que os seus sentimentos, os seus pensamentos e as suas experiências. E o que é a centelha divina? A centelha divina é a centelha de Deus em nós, a nossa capacidade de amar incondicionalmente. Quando Deus criou o mundo, o Criador de todo o universo, de tudo que existe, criou o mundo, Ele é puro amor, é puro amor. Deus é amor, é amor. E de tanto amor, de tanto amor, de tanto amor, Ele emanou esse mundo, emanou esse universo, emanou esse planeta, e vários planetas, emanou seres e emanou emanou o nosso planeta, emanou a gente. E dentro de cada ser humano, veio, né? Foi uma emanação dele, então automaticamente a gente recebe uma parte dele. Uma parte dele emanada por ele, uma parte de amor emanada por ele, que deu forma, deu vida. Então, essa centelha divina é a centelha, um pedacinho de Deus em nós. E o self, o que é o self? O self é a totalidade da psique. É uma integração da consciência com o inconsciente, do ego com a centelha. Então, muitas vezes, o nosso ego, ele está apegado na dor, apegado no ciúme, apegado no medo, apegado nas coisas, apegado no ter, apegado na aparência, apegado no status. Então, o ego, ele quer ganhar, ele quer ser o dono da razão. E a centelha divina, ela é emanação do puro amor do Criador. Então, a centelha divina, ela não se apega a ciúmes, não se apega a status, a aparência, não se apega às dores. E a centelha divina é aquela parte, você prefere ter razão ou ter paz? Ter razão ou ter paz? O ego sempre prefere ter razão e a centelha sempre prefere ter paz. E a centelha divina, ela deixa fluir, ela solta, ela ajuda os outros, ela trabalha para o bem do planeta, dos seres humanos, das plantas, dos animais. Ela trabalha a serviço do amor. Então, quando a gente, e o self é a integridade desses dois, a gente não vive sem o ego. Mas quando a gente dá espaço para nossa centelha, essas coisas do ego, de ciúme, de dor, essas coisas que causam dor, que causam ansiedade, que causam depressão, que causam um vazio dentro da gente, muitas vezes um vazio existencial. Então, quando a gente tem consciência disso, a gente fala pro ego, olha, ego, ok, você me representa, mas agora a gente vai dar espaço para a centelha, e a centelha vai fluir através desse ego, vai trabalhar através desse ego. E tudo que o ego ainda quiser de material, de conquista, ele vai receber com uma consequência de deixar a centelha passar por ele e trabalhar no amor.
Então o ego vai se beneficiar de uma maneira leve, sem apego, de uma maneira fluida, porque o ego pode ter muitas coisas, mas somente com a centelha em conjunto que ele vai ter com leveza, porque você pode perceber que às vezes o ego tem muitas coisas, tem status, tem voz, tem poder, tem isso, tem aquilo, mas tem um vazio, porque a centelha está sufocada. No fundo, ele não está cumprindo o propósito, que é o de amar. E quando o ego, ele dá espaço para a centelha, ele também tem status, também pode ter poder, também pode ter os bens materiais, tá tudo tranquilo, mas isso é uma consequência do trabalho da centelha. Dá para entender a diferença? E o self, então, é quando a gente alcança o self, a gente está conseguindo integrar a centelha e o ego na nossa vida. Nós somos todos, tudo é energia. Então, se a gente do que nós somos feitos, nós temos os nossos órgãos, do que os órgãos são feitos, de tecidos, de não sei o que, de para lá. E o que isso é feito? E você vai dando zoom, dando zoom, dando zoom. A gente é feito de pura energia, de átomos. E tudo é. Então é uma energia condensada que tomou uma forma, que se materializou. Então, nós somos muito sensíveis às energias. Às vezes a gente não percebe, quando a gente não está desperta, quando a gente não está consciente, talvez a gente não perceba, mas a gente é suscetível à energia. Tudo, porque tudo é energia. Nós somos feitos de energia. A energia condensada gera a nossa matéria, então um monte de átomos juntinho gera célula, que a célula gera um órgão, e os órgãos geram um ser humano, e assim por diante. Então, então as células geram os órgãos, as células geram os ossos, as células geram... E isso vai, toda essa energia vai se juntando e sendo essa matéria, né? Se tornando uma matéria, se tornando carne e osso. Então, como nós somos feitas de energia, as energias influenciam muito a gente. Então, falando agora dessa energia, continuando os conceitos, vamos falar sobre onda. O que é a onda? A onda é uma perturbação que se propaga por um meio ou no vácuo, transportando energia de um ponto a outro. Então, quando você joga uma pedra no lago, faz assim, tum, 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 aquilo lá são as ondas. Que se propaga por um meio, as ondas se propagando ali. Só que eu falando com você, eu também estou te enviando uma onda. Está saindo uma onda. Nós também somos onda. Como energia, nós não estamos parados. Por mais que você fique imóvel, você não está parado, tá? Tudo está acontecendo dentro do seu corpo, tá? Movimento. Não existe nada parado. Entenda isso, não existe, escreve isso aí, não existe nada parado no universo.